Que possamos voltar para a nossa casa abençoados nessa noite, cheios da presença do Espírito Santo, amém? Aleluia, glória a Deus. Sabemos que a recém hoje é a primeira noite, ainda temos 2 noites, irmãos, deste lindo trabalho na casa do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 6, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Quero ler junto com a amada igreja que veio nesta noite para servir ao Senhor com a sua adoração, com o seu louvor, que veio para servir a Jesus com todo a sua adoração. Quero ler com vocês esta palavra, relembrando o dia em que Jesus realizou esse grande milagre no meio do meio da multidão, amém? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 6, versículo 2. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, mas cada um deles tome um pouco. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Amém? Podem sentar, irmãs, irmãos, em nome de Jesus. Louvamos ao nome do nosso Deus pela sua palavra nesta noite, amém? Chamados para servir. Sabemos que eu e você, nós somos chamados para servir ao Senhor. Servir a Deus da nossa forma, servir a Deus cada um da sua maneira, amém? Há quanto tempo o Senhor já me chamou a mim, chamou a você? Você se lembra quantos anos faz, quanto tempo faz que você foi chamado pelo Senhor para servi-lo? Amém? Glória a Deus. Eu posso me lembrar, ainda hoje, irmãos, está tão vivo dentro de mim o dia que o Senhor nos chamou para servi-lo. E já faz alguns anos. E servir ao Senhor é algo que nos torna alegre. Servir ao Senhor é algo que dá prazer dentro de nós. E servir ao Senhor, quanto mais você faz, mais você quer fazer para Ele. Amém? Eu e você fomos chamados para servir a Ele. Amém? Ser chamados para servir ao Senhor não é, irmãos, a respeito de nós fazer com o que nós vamos receber de volta. Servir ao Senhor não é relacionado ao servir, ao fazer para recebermos de volta. Servir ao Senhor é uma entrega total de nós mesmos. Servir ao Senhor é nos entregar a Ele, servir a Ele sem reservas.
Servir ao Senhor verdadeiramente é quando nós nos desprendemos de nós mesmos, quando nós nos desprendemos das nossas vontades e passamos a viver inteiramente para Deus. Servir ao Senhor é uma entrega, é nos entregar sem reservas, é nos entregar tudo o que somos para viver para Ele. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Chamados para servir é quando nós reconhecemos que precisamos nos desprender de muitas coisas aqui para viver para Ele. Amém? Aleluia! E nós servir com inteira disposição e sem esperar nada em troca. Já ouvimos aqui nesta noite, desde o início deste culto, a missionária Margarete leu a mensagem que nós somos chamados por Ele. Ele nos escolheu, Ele nos chamou para servi-lo. Aleluia! Nós já ouvimos também a irmã Mari mencionando aqui a passagem. Jesus, Ele foi o nosso maior professor, o nosso maior exemplo em servir. Jesus, Ele desceu da sua glória e Ele veio nos servir sem receber nada em troca. E foi uma entrega total, uma entrega verdadeira. Servir ao Senhor, nós aprendemos com Jesus. Jesus, Ele se submeteu a toda e completa vontade do Pai. Renunciou a si mesmo. Aleluia! Se entregou, serviu a vontade do Pai aqui na terra, para que nós viéssemos alcançar a salvação, a vida eterna, para que nós tivéssemos vida em nós mesmos e sem esperar nada em troca. Todo bem, você já parou para pensar? Jesus nunca esperou nada em troca do seu servir. Este é o exemplo que Ele deixou para nós. A passagem de lavar os pés. Quantos exemplos nós aprendemos ali. Ele se levantou de estar assentado no seu lugar na mesa. Pegou a toalha, pegou a bacia, lavou os pés. Ele disse: eu vim para servir. Deixando um exemplo para nós. Aleluia. Servir é uma entrega. Servir é se doar. É fazer. É amar, é abraçar. Sem esperar nada em troca. Sabe por quê que muitos crentes estão frustrados nos dias de hoje? Porque eles fazem e querem receber algo em troca. Quando nós verdadeiramente fizemos para o reino, fizemos cumprindo simplesmente a ordem que o Pai nos chamou um dia, que Jesus nos chamou um dia para servi-lo. Não, eu vou servi-lo por aquilo que Ele fez por mim. Eu vou servi-lo por aquilo que eu recebi um dia do Senhor. Eu vou me entregar por aquilo que Ele me deu um dia. Esse não fica esperando nada em troca. Ele sabe que tudo aquilo que Ele serve, o Pai o recompensa. Oh, aleluia. Será que o nosso coração, irmãos, consegue compreender isso? Que tudo que nós servimos, o nosso irmão, o nosso semelhante, a nossa casa, a nossa família, tudo aquilo que nós nos doamos por amor ao Senhor e o amor ao chamado de Deus na nossa vida, sem esperar nada em troca. Será que nós cremos, irmãos, que o Pai, Ele é compensador daquilo que você doa, daquilo que você dá? Servir ao Senhor é isso. Nós o servimos, nós fizemos o serviço, nós trabalhamos para o Senhor, nós ajudamos alguém, porque nós reconhecemos o que Cristo fez um dia por nós. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Oh, bendito seja o nome do nosso Deus. Nós vemos na Bíblia, irmãos, vários exemplos de homens e mulheres que serviram o chamado do Senhor e não esperaram nada em troca.
Eles não esperaram o seu nome ser destacado. Eles não esperaram o seu nome ser anunciado entre a multidão. Por exemplo, João Batista, ele abriu, né, ele veio na frente, abrindo o caminho para o Senhor. Quando Jesus foi batizado, quando Jesus começou a se manifestar entre as pessoas, quando Jesus começou a batizar, quando Jesus começou a pregar e fazer milagres, João Batista diz assim: importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista, ele serviu no deserto. Ele serviu vestindo roupas e se alimentando de uma forma diferente para preparar o caminho do Senhor. Ele serviu da sua forma de... Ele entregou tudo de si. Aleluia. E no momento que agora chega Jesus, a quem ele veio abrir o caminho, ele disse: não me importo, é que ele cresça, que eu diminua. Isso é servir. Isso é servir. É reconhecer: eu fui chamado. João Batista, ele podia se posicionar e dizer: eu servi no deserto, passei a ter necessidades, não tive nem roupas talvez para vestir. Mas quando chegou Jesus, quem ele anunciava, ele conseguiu entregar o seu lugar. Ele conseguiu entregar a porta aberta. Ele conseguiu entregar o caminho aberto para o Salvador. Ele conseguiu cumprir o seu chamado em servir. Porque o chamado não está naquilo que fizemos, mas está na intenção do nosso coração. O verdadeiro chamado está na intenção do nosso coração. O porquê que eu estou fazendo isso? Oh, aleluia! Por que eu canto? Por que eu adoro o Senhor? Por que eu sirvo? Por que eu visito alguém? Para que o meu nome seja notado? Não, é para cumprir o chamado do Senhor na nossa vida. É para que Ele apareça, é para que Ele cresça, é para que Ele reine, para que o nome dEle seja anunciado. Aleluia! Aleluia! Servir é entregar tudo de melhor ao Senhor, sem reservas. Maria, quando entrou na casa que derramou o perfume sobre Jesus, ela entregou tudo, o perfume mais caro. Ela não segurou nenhuma reserva. Ela conseguiu entrar aos pés do Senhor. Ali perfumou o Senhor, ofereceu ao Senhor o perfume mais caro. Ela não reteve nada para ela. Ela serviu com tudo que ela tinha de melhor. Servir é uma entrega. Servir é algo real. Servir é quando a gente não retém nada para nós, mas quando a gente consegue dizer: Senhor, eis-me aqui, eu entrego tudo para o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vivemos os dias, nós vemos diante de nós os exemplos, os testemunhos de muitas pessoas que hoje muitos fazem para que o seu nome seja notado, para que o seu nome seja destacado entre a multidão. Muitos fazem às vezes reuniões, eventos, para anunciarem e proclamarem a sua própria divulgação, o seu próprio trabalho, o que faz, o que conquista, o milagre que fez, por onde andou, quantas viagens fez, em quantos países viajou. Mas o Senhor, na sua palavra, Ele nos chama que servir não é nós que aparecemos, não é o que nós fizemos,
é o que Ele se manifesta e faz através do que nós entregamos. Oh, você pode levantar a mão e dar glória ao nome do Senhor. Servir é o que Ele faz através daquilo que você entrega. Oh, aleluia. O verdadeiro chamado do Senhor é quando nós conseguimos nos esconder atrás da cruz de Jesus. E nós dizemos: Jesus, vai e faz. Faz, Jesus. E é Ele que faz. Aleluia. Que nós possamos servir com esta excelência. Servir com esta verdadeira entrega. Aleluia. Quando você não for bem atendido naquilo que você serviu, entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor mais uma vez o que você fez. Porque é Ele que é galardoador daqueles que o servem. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, todos aqueles que servem com uma entrega verdadeira, Jesus sempre estará presente em sua vida. Aqueles que atendem o verdadeiro chamado e vivem uma verdadeira entrega para Jesus, Jesus nunca vai te desamparar. Jesus nunca vai deixar você chorar sozinho. Jesus nunca vai deixar você abandonado no caminho. Por que que Jesus ele retorna à casa de Marta e Maria depois que Lázaro morreu? Por que que Jesus retornou para ali trazer de volta a vida para aquela casa? Porque os dias que Jesus esteve ali, alguém o serviu com excelência. Alguém o serviu com uma entrega verdadeira. Alguém o abraçou, alguém ouviu a sua voz. Alguém sentou aos seus pés para ouvir verdadeiramente a sua palavra. Aleluia. Quando há uma entrega verdadeira, Jesus está presente. Jesus ele está presente, Ele retorna para o lugar da tua dor, da tua perca. Ele não deixa você chorar sozinho. Jesus sabia que naquela casa, Marta havia servido à mesa com o melhor servir. Aleluia. Maria havia se sentado aos pés do Senhor para aprender com toda a sua entrega, com toda a entrega do seu coração. Aleluia. Aonde há um verdadeiro servir, Jesus está ali. Quem crê comigo nessa noite, diga amém. Que nós possamos, que eu e você possamos lembrar disso, que servir é sempre receber Jesus de volta ao lugar da dor, ao lugar da nossa necessidade. O dia que você, aleluia, estiver chorando, o dia que você estiver sofrendo, o dia que você passar por alguma perca, saiba que o Pai vai se lembrar que você um dia serviu. Aleluia. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo fala no nosso coração aqui esta noite. Você não será esquecida, filha. Você não será esquecido por aquilo que você já serviu, por aquilo que você já doou, por aquilo que você já entregou de si ao Senhor de todo o teu coração. Aleluia. No dia da tua adversidade, no dia da tua prova, no dia da tua dor, Ele vai chegar para te honrar. Você pode levantar a mão e dar glória ao nome do Senhor. Aleluia. Nós somos chamados para servi-lo. Nós somos chamados para servi-lo e entregar tudo de nós. Amém? Tudo de nós. Uma verdadeira entrega. Amém? Nós observamos na leitura que nós lemos aqui que certo dia Jesus estava entre uma grande multidão e Ele se sentou. Ele se sentou para ali ensinar. Ali Ele estava vendo que o povo, uma grande multidão foi até Ele, onde Ele estava. E Jesus, percebendo que já era tarde, que já era um momento em que a multidão tinha muita fome, estavam com fome, era um dia, um momento de se alimentar, estavam no deserto, estavam distantes.
Então, quando Jesus vê aquela multidão, ele faz uma pergunta para alguém que está ali. Aleluia, onde nós lemos aqui em João capítulo 6. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse-lhe: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus, ele faz uma pergunta. Jesus, ele conhecendo o que estava para acontecer ali, ele olha para os seus que estavam ali, os seus discípulos, e pergunta: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão para que cada um deles coma um pouco. Amém? Nós percebemos aqui o que? É verdade que este texto fala de um grande milagre, mas nós percebemos aqui que Jesus ele move a multidão. Jesus, ele move a ação. Ele move aquele lugar, porque ali ele estava transmitindo uma mensagem para os seus discípulos. Talvez um grande ensinamento na questão do servir. Amém? Nós percebemos que estava ali aquela multidão e Jesus pergunta: aonde nós vamos comprar pão para essas pessoas comerem? Aonde nós vamos buscar pão? E ali, aleluia, Felipe diz assim: nós temos aqui um valor em dinheiro, mas isso não basta nem para um pedacinho que fosse para cada um. Glória a Deus. E aqui nós já percebemos, irmãos, Deus falando através de chamado. Quantas vezes nós estamos entre a multidão? Quantas vezes nós nos encontramos entre a multidão faminta? Aqui nós percebemos, irmãos, que está diante de nós uma grande missão. Estava diante dos discípulos aqui uma grande missão. E quantas vezes eu e você fomos chamados e diante de nós está uma grande missão. Ser chamado para servir é estar entre a multidão e perceber que nós temos uma missão. Aleluia! Além da entrega completa para que Deus venha agir e se mover, nós precisamos perceber que nós temos, aleluia, estamos no meio, diante de uma missão. Nós estamos no meio de um povo que necessita, diante de pessoas que necessitam de alguma coisa. Talvez aqui Jesus queria mostrar para eles um grande milagre da multiplicação, mas nós percebemos que antes do milagre da multiplicação houve um serviço, houve um chamado, houve ali, aleluia, uma missão, um servir, aleluia, um ensinamento para os seus discípulos. Oh, aleluia. E aqui nesta noite Deus quer falar conosco com respeito ao nosso chamado. Eu e você, quantas vezes estamos entre a multidão? Eu e você estamos diante de pessoas necessitadas. Eu e você estamos diante de pessoas com fome. Talvez não de fome física, mas de fome, de sede espiritual. A igreja do Senhor, chamados, aleluia, pelo Senhor, nós precisamos ter esta visão, nós precisamos ter este entendimento, que nós estamos entre a multidão, e a multidão está necessitada de um alimento espiritual, de uma palavra tua, de um servir de você, de um servir da igreja, de um servir daqueles que estão caminhando com Jesus. Oh, aleluia. Está diante de uma grande missão. Felipe, ele observa, ele olha e tem só um pouquinho de dinheiro. Como nós vamos comprar pão para toda esta gente? Aleluia. Quantas vezes você tem olhado para as tuas condições e você tem achado que é tão pouco para você servir aquele que está necessitado perto de você?
É isso que Deus está falando conosco nesta noite através da sua palavra. Quantas vezes nós olhamos como Filipe olhou e dissemos assim: Senhor, eu tenho tão pouco para oferecer, não vai dar. Quantas pessoas às vezes não conseguem atender o chamado do Senhor para servir, porque ele acha que aquilo que ele tem não tem condições para nada. Quantas vezes você deixa de servir ao Senhor, de fazer algo para o Senhor, porque você acha que aquilo que você tem para dar é pouco. Aleluia. O Senhor nesta noite está nos trazendo a lembrança ao nosso coração, à nossa mente. Quantas vezes nós deixamos de orar, de falar do amor de Jesus para alguém, porque achamos que as nossas palavras são poucas. Quantas vezes você deixa de convidar alguém para vir ao culto, deixa de atender o chamado do Senhor, porque você acha que não vai dar, aquilo que você tem não vai dar. Oh, eu sinto o Senhor ministrando a sua igreja, a nós aqui esta noite. Felipe, ele fica de pé, diz assim: olha, tem só um pouco aqui de dinheiro, não vai dar para nada. Diante deles estava uma grande missão. E aqui nós percebemos que quando ele olha para as suas condições, ele percebe que ele tem muito pouco para dar. Como nós estamos na presença do Senhor, como nós estamos, irmãos, para servir. Nós temos conseguido servir com aquilo que temos. Mas ali vem outro e diz: ei, Jesus, aqui no nosso meio tem um menino, e ele tem 2 pães, ele tem 5 peixes. E Jesus, ele traz aquele tão pouco aos olhos dos homens. E aqueles discípulos trazem a Jesus aquilo que parece ser tão pouco aos olhos dos homens. E Jesus disse: ei, entregai a cada um, começai a distribuir, começai a servir. E todos se alimentaram. E ainda sobejou o alimento, ainda sobrou o pão, ainda sobrou o peixe. Eu quero dizer para você que quando você se entrega para servir ao Senhor, com aquilo que você tem, com uma entrega completa, aleluia, saiba que aquele que te chamou, aquele que te chamou um dia, aquele que tem a autoridade, aquele que está em você, aquele que tem a autoridade sobre a tua vida, aquele que te envia, aquele que diz para você servir, ele vai ter a provisão, ele vai completar, ele vai, aleluia, multiplicar as suas palavras, o teu servir. Ele vai fazer com que aquilo tão pouco que você serviu vai se multiplicar em muitas bênçãos. Às vezes uma palavra que você serve alguém, aleluia, aquela palavra ela pode se multiplicar em salvação de uma família, em salvação de muitas pessoas, aleluia, em libertação de vidas, em vidas alcançadas para o reino. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus quer despertar em nós aqui é que nós venhamos acreditar no que Ele pode fazer com aquilo que você serve. Aleluia. Sabe por quê? Muitos, diz o Senhor, têm deixado de servir porque acha que o que tem é muito pouco. Aleluia. O Senhor está falando conosco nessa noite. O Senhor ministrava o nosso coração. Quantos estão sentados, não querem servir, porque acham que as suas condições não servem para nada, que são pouco.
O Senhor quer nesta noite despertar na nossa vida. E Ele está dizendo assim: é hora de você acreditar que aquilo que você tem em tuas mãos pode se multiplicar em muito. Pode ser o teu servir, o pouco que você tem, aleluia, que você acha que é pouco, aleluia, mas isso que você tem, aleluia, com a entrega verdadeira, com a entrega total de ti mesmo ao Senhor, ela vai se multiplicar em muito. Se você crê, você levante a mão comigo nesta noite para adorar o Senhor. Há uma multiplicação de bênçãos do Senhor sobre esta casa esta noite. Você vai sair deste lugar que você está parado, que você não está servindo porque você acha que não tem. Aleluia. Oh, o Senhor está dizendo que é hora. E o Senhor, a partir desta palavra que Ele está tocando em teu coração, você vai começar a despertar do Senhor. Você vai sair deste lugar que você está, aleluia, e vai começar a distribuir entre a multidão. E o Senhor vai acrescentar, o Senhor vai acrescentar, o Senhor vai acrescentar, o Senhor vai acrescentar. Oh, aleluia. O Senhor vai acrescentar, o Senhor vai multiplicar o teu servir. Glória a Deus, santo é o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Já vamos encerrar em nome de Jesus. Saiba que sempre quando Deus chamou alguém para servi-lo, sempre, nós temos na Bíblia exemplos de homens, de grandes homens de Deus, mulheres de Deus, que sempre acharam que o que eles tinham era muito pouco, mas Deus os escolheu para servir naquele tempo. Quando Deus chamou Gideão estava escondido no lagar. Quando Deus chamou Gideão para servir ao povo naquele tempo, Gideão se achava tão pequeno. Gideão se achava o menor. Se achava o menor da casa do seu pai. Ele se achava o menor para servir. Ele se achava incapaz de poder servir ao povo, mas o Senhor chamou. Moisés também, quando Deus chamou Moisés lá na sarça, Moisés, para libertar o povo, Moisés disse assim: Senhor, eu não sei nem falar, eu não tenho nem palavras, mas o Senhor diz: é você que eu quero para servir. E o servir de Moisés se multiplicou. É uma grande libertação para o povo do Senhor. Aleluia. Que eu e você venhamos ser despertados para servi-lo. Jeremias, quando foi chamado, disse: Senhor, eu sou uma criança ainda. Mas Jeremias foi chamado para servir. Ele foi um grande servo do Senhor, capaz de ajudar o seu povo, capaz de ajudar naquele tempo. Aquilo que você serve, e talvez você ache que seja tão pouco que você tem, creia que o Senhor é o que multiplica. É o Senhor que faz na sua vida. É Jesus que faz a multiplicação do teu servir. É Ele, aleluia. É Ele que faz, que acrescenta. É Ele que multiplica. É Ele que faz se multiplicar o que você serve. Não é você, não é o meu nome, mas é o que eu entrego que vai se transformar, que Jesus vai transformar em grandes vitórias. Eu quero convidar você a ficar de pé nesta noite. Aleluia. Oh Deus, como está o seu chamado para servir? Naquela multidão só